Boa noite a todos e a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolver nesse instante. Graças a Deus, é com muita alegria, satisfação, que mais uma vez aqui nos encontramos nessa casa abençoada, sentindo essa energia de amor, de luz. A gente fica muito feliz de estar aqui. Por isso a gente pede, para iniciar nosso trabalho, que a gente possa fazer uma rápida prece de início. Senhor Jesus, Mestre amado amigo, que nesse momento possamos juntos nos unir num só coração, num só pensamento, para te louvar, te dar graças, agradecendo por essa oportunidade única de aqui estarmos nesse momento. Que a espiritualidade superior possa nos ajudar para sermos instrumentos de tua paz, e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles que venham ver e ouvir essa palestra depois pela internet, todos possam ser beneficiados em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Como nosso irmão falou, o tema de hoje é sobre família. Família e evangelho na construção de um mundo melhor. Ali está meu nome completo, para quem não me conhece ainda, Glauco Araújo Guedes. Atualmente eu trabalho como psicanalista e eu estou estudando uma pós-graduação em sexologia e sexualidade humana na faculdade aqui mesmo em Recife. Eu achei interessante falar isso porque esse tema de família tem a ver com a questão da psicanálise e tem a ver também com a questão da sexualidade, da sexologia. A gente vai falar algumas coisas a respeito disso e aí a gente vai trazer o olhar espírita, mas isso não foge também de trazer o olhar da psicanálise, o olhar da sexologia, claro que de maneira bem superficial, né, que não é o objetivo principal da palestra. Uma mensagem de introdução eu peguei do livro Renovando Atitudes. Esse livro foi escrito pelo espírito de Hamed através da mediunidade do Francisco do Espírito Santo Neto. Ele é lá de São Paulo, tive o prazer de conhecê-lo quando ele esteve aqui em Recife, uma pessoa muito boa. E tem um capítulo nesse livro cujo nome é Vínculos Familiares. E eu achei muito interessante esse capítulo e separei 2 parágrafos dele, mas eu sugiro que depois, quem quiser aprofundar, vale a pena pegar esse livro numa biblioteca, pegar emprestado, ou quem puder comprar e ler com calma, porque ele é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que diz o Espírito Hamed. A rigor, a família é uma instituição social, ou seja, a família ela faz parte da sociedade, ela é a célula máter da sociedade, ela é um item muito importante para o social, que compreende o quê? Indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Então, geralmente, para constituir-se uma família, existe um laço. E geralmente esse laço é consanguíneo, ou seja, eles vêm de um vínculo, né, biológico, aí da ancestralidade, onde o homem e a mulher se unem e formam um novo ser. E aí a gente sabe que esse ser novo formado é um ser biológico, ou seja, o corpo físico ele é novo. Mas para nós que somos espíritas, nós que somos reencarnacionistas, geralmente esse espírito já é um espírito velho, ou seja, que veio de outras experiências. A formação do grupo familiar tem como função a educação, implicando, porém, outros fatores como amor, atenção, compreensão, carência e, sobretudo, o respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Eu acho muito importante esse cuidado que o Hamed teve ao escrever essa passagem, mostrando que o amor ele é importante, a educação ele é importante. A gente percebe carência não só das crianças, mas também dos adultos, porque às vezes não é só o filho que é carente dos pais, os pais também são carentes dos filhos, né? Mas aí ele fala do respeito, ele coloca um enfoque no respeito, sobretudo o respeito à individualidade de cada componente, porque nós somos únicos. É importante a gente respeitar a individualidade de cada um. Ou seja, não só os filhos respeitarem os pais, mas os pais respeitarem os filhos. Os irmãos se respeitarem, os primos, os tios, e assim vai.
Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga. Então veja que a gente não pode ficar circunscrito só a laço consanguíneo. A gente precisa alargar, ou seja, ampliar nossos horizontes para perceber hoje que o conceito de família é muito mais amplo. Por quê? Porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva dentro das bases da reencarnação. Então, nós vivemos no coletivo. É importante a gente destacar isso. Nós fazemos parte de uma sociedade onde todos são importantes e tem que ser respeitado o pensamento coletivo, o ponto de vista coletivo. Então, esse velho padrão patriarcal, aos poucos, está perdendo o poder que existia muito forte antes. Ainda vemos traços machistas na nossa sociedade, mas se a gente for analisar, antigamente era muito mais forte. Por admitir que os laços de parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. Ou seja, a reencarnação veio nos mostrar que o filho de hoje pode ter sido o pai do passado. E o pai de hoje pode ter sido filho do passado. Ou seja, nós mudamos, não é, os papéis sociais ao longo das existências. E por isso não pode ser concebido ainda hoje o preconceito. Seja ele de cor, seja ele social, afetivo, tudo isso cai por terra. Ou seja, a gente precisa entender que se hoje eu tenho a cor de pele branca, no passado ou no futuro eu possa vir a ter a cor de pele negra. Ou vice-versa. Família. A família é um núcleo de reencarnação. Quem dá esse conceito é André Luiz, no livro Missionários da Luz. O lar é moradia das almas. E aí eu peguei essa imagem que está na internet, onde mostra vários espíritos se reunindo, né, formando uma constelação familiar, né, ou seja, vínculos aqui afetivos. E podem ter também desafetos, a gente sabe que acontece dentro da família e como acontece. E aí a formação através da criança, né, do bebê. E aí precisa do elemento masculino e do elemento feminino para formar esse novo ser. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Allan Kardec diz assim: há, pois, duas espécies de família. Então, quais são os tipos de família? É muito claro para nós que somos espíritas que existe a família corporal e a família espiritual. Kardec diz assim: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Eu deixei em destaque ali em negrito. As primeiras, quem são as primeiras? As espirituais. Se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas, ou seja, as corporais, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na atual existência. Então, às vezes, não precisa esperar uma nova existência. Já na atual, ocorrem separações, onde cada um vai para um caminho, cada um vai para um lado. Mas também pode acontecer, sejam esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, é um tipo de família, é um tipo de casamento, o casamento que tem antipatia. Então, nem sempre existe simpatia, às vezes há também antipatia. Ou seja, conflitos, dificuldades de convivência, que não é fácil, porque cada um pensa de um jeito, e aí começa a ter esse antagonismo, que é uma aprovação. Parentesco corporal e espiritual. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos. Graças a Deus, né? A maioria da família são espíritos simpáticos. É o que diz Allan Kardec. Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, na foto, está todo mundo sorrindo, ó, coisa linda, todo mundo abraçado, é um amor, não é? Para ter um monte de like, né? Para ter um monte de seguidores, né?
Olha a selfie, vamos lá, o almoço em família, tudo maravilhoso. Depois começa a briga, né? A confusão, né? E aí a gente vê aquela coisa da propaganda, né? Parece propaganda de margarina, né? Bom dia, passa manteiga, passa margarina. Essa margarina é deliciosa, dá um sorriso, né? Tudo maravilhoso. Eu queria que minha família fosse assim. Porque, na verdade, aquilo dali é fake, né, gente? Pelo amor de Deus. Ou seja, é um comercial, é um marketing. E aí a gente pensa que aquilo é real. Não é real. A gente precisa entender que nós somos seres humanos, existem simpatias, claro, ainda bem, tem espíritos simpáticos na nossa família, mas também tem o outro lado, que é o antipático. E aí a gente dá mais valor ao antipático do que ao simpático, geralmente, né? A gente dá mais peso a coisas ruins do que a coisas boas. Mas aí Deus tem um plano na nossa vida, não é? Já ouviram isso dos nossos irmãos protestantes? Deus tem um plano na tua vida, olha aí. Nós espíritas dizemos que há um planejamento reencarnatório, né? Diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 774 e sua resposta, que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade, tudo tem um para quê. E aí eu peguei a imagem, né, como a Igreja Católica representa. Nós não adoramos santos, né, a gente respeita, não proibimos, quem quiser ter o seu santo lá. E a forma como é representado na pintura, né, com essa aura aqui, né, angelical. E aqui o menino Jesus, que alguns dizem menino Deus, mas nós espíritas sabemos que Jesus não é Deus. E Maria de Nazaré, que é esse espírito tão elevado, junto com José também, um espírito tão elevado, que foram considerados santos, né? São José, inclusive recentemente foi homenageado, né, pela Igreja Católica. E aqui essa imagem que representa o que popularmente é chamada de quê? Sagrada Família. Então é um modelo de família ideal, né? Ainda muito distante do real, porque ainda somos espíritos inferiores. Aqui a gente vê um espírito de uma alta elevação, que é Maria de Nazaré, junto com outro também com muita humildade, com muito amor, que é José, e traz à luz o ser mais iluminado que pisou a terra. Então, claro que aqui tem o quê? Uma simpatia, um plano. Então, para que Jesus viesse à Terra, houve todo um planejamento. Tem um livro que não é muito utilizado, vamos dizer assim, nas casas espíritas, que são consideradas assim mais ortodoxas, mais rígidas, mas eu acho interessante a gente ler um pouco de tudo. Não quer dizer que seja um livro para você acreditar 100% no que está ali. A gente pode ler e duvidar, claro, nós temos o direito de duvidar. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de ler um pouco de tudo, né? E eu gosto de divulgar, incentivando as pessoas a lerem. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam. O gosto é de cada um. Mas eu li o livro Um Sublime Peregrino, de Ramatiz. Sublime Peregrino, é um livro grosso, antigo, mas bem interessante, que ele fala de todo um trabalho que houve para que Jesus pudesse estar dentro de um corpo físico, porque o corpo físico é algo muito inferior. E Jesus é um espírito muito elevado. Então não é fácil ele aguentar, vamos dizer assim, ficar dentro de um corpo. É como se a gente tivesse que colocar uma coisa muito grande dentro de um espaço muito pequeno. Então tem que comprimir. É uma energia muito grande ali condensada. Vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. Quem quiser mais detalhes, procure depois o livro. E aqui a imagem dessas crianças, né, de braços dados. Ou seja, irmãos, né? Eu achei essa imagem que representa isso aqui, ó, amar-se como irmãos. Eu vejo que há uma necessidade, não só na família, mas também na família espiritual. Não só na família corporal, mas também na família espiritual. Graças a Deus, nessa encarnação, eu sou espírita desde criança. E eu observo que dentro dos centros espíritas, às vezes acontecem muitos conflitos que geram melindres, que geram fofocas, maledicências e tudo mais. Graças a Deus, na maioria das vezes é nos bastidores. Então os frequentadores às vezes nem sonham ver todo mundo lá tão bonitinho, né, com crachá, com a camisa. Tem centro que usa bata, né, pensa que todo mundo é médico, é enfermeiro, né, e tudo mais, né. Aí pensa, não, são seres iluminados, tudo de branco, então é tudo puro. Coitados, são os mais necessitados. É sério, minha gente. Eu estou com uma paciente que ela frequenta um centro espírita e ela falou recentemente no meu consultório de psicanálise
né? Sobre isso, ela disse: Glauco, eu fui maltratada dentro do centro pelos trabalhadores da casa. E aí eu fui falar com a direção da casa, a direção: eles são também doentes. Eu disse: exatamente. Então a gente precisa tirar esse conceito de que Glauco é palestrante, fulano é médium, cicrano é dirigente, é diretor, é presidente, é fundador do centro. O que é que tem disso demais? A responsabilidade é maior, a cobrança vai ser maior, mas quem vai cobrar dessas pessoas é quem? A nossa consciência, Deus. Não cabe a mim cobrar. Cabe, claro, ter um pouco de tato, de disciplina, de conversar. Isso não quer dizer que a gente vai deixar que todo mundo faça o que quiser, não é isso. Mas é necessário a gente ter o quê, gente? Tolerância, compreensão com os erros dos outros. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, ó. Os homens precisam aprender a amar como irmãos. Então a gente precisa, é uma campanha que eu venho fazendo, de estabelecer a fraternidade dentro do centro. Lembrar o que Jesus nos disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então vamos aprender a amar dentro das igrejas, dos centros, nessa família espiritual. Que ele diz aqui que são esses laços sociais que são importantes para o progresso. Então não tem como a gente se afastar da sociedade. É importante a gente criar laços de afeto, né? Então qual é o plano divino da família? A transformação dos laços corporais em laços espirituais. Então um dia nós vamos perceber que eu tenho que amar, eu tenho que respeitar não só a minha família corporal, consanguínea, meu pai, minha mãe, meus irmãos, quem tem filhos, meus sobrinhos. Não, eu tenho que respeitar a todos, porque todos nós fazemos parte de quê, gente? De uma grande família universal. O Deus é um só e nós somos irmãos, porque somos todos filhos desse Deus, né? Criaturas desse Deus. Criados à imagem e semelhança divina. O que é que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, com uma participação especial aí de uma coisa branca que passou? Essa é para todo mundo acordar, viu? Quem já assistiu palestra minha sabe que ninguém dorme, né? Comigo ninguém dorme. Já tinha gente ali pescando, eu já estava de olho. Estava só esperando a hora, foi combinado aqui com meu amigo, né? Muito obrigado pela participação. Não adianta ficar corcunda não, que a gente está vendo você não desencarnou ainda não. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Olha aí, uma grande pergunta, inteligente, sábia. Quem nunca já fez essa pergunta? Por que que esse espírito antipático, essa tia chata está na minha família? Minha gente, tem certas sogras que, pelo amor de Deus, né? Cunhado, vocês já viram qual é o papel de um cunhado? Genro, nora, não é? São pessoas difíceis de conviver. Aquele primo, aquela prima, olha aí, quem não tem, né? Aquele avô, aquela avó, alguém assim na família. Tem que ter alguém que geralmente é chamada a ovelha negra da família, né? Coitada da ovelha negra, não vamos fazer isso com a ovelha negra, gente. Tem nada de ovelha negra. Então são espíritos estranhos. Qual é o objetivo deles estarem na nossa família, gente? Tem um duplo objetivo: de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Isso está onde, gente? No capítulo 4, item 8. Olha o nome do item. O tema é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Ou seja, a gente precisa entender que esse elemento estranho, na verdade, ele está ali com um objetivo: da gente amar, da gente aceitar, da gente tolerar, e assim a gente vai crescendo. Então é uma provação. Imagine se todo mundo concordasse com tudo, né? Ia ser uma paz universal, não é? Então tem que ter alguém que discorda. Tem alguém aqui que está ouvindo a palestra dizendo: não estou gostando, né? Sempre tem um mau humor, não é? Nem Jesus agradou a todo mundo. A gente vai achando defeito até onde não tem, não é? A gente procura vir da melhor forma possível. Hoje eu vim com blazer bem elegante, né? Aí já tem gente olhando assim: esse menino se acha. Para que ele trouxe esse blazer? Ele está com frio, ele está muito vaidoso. Glauco não era assim, não é? Olha o julgamento da gente, olha como a mente da gente é cruel.
Aí se eu venho de chinelo e de bermuda, olha o jeito, se é jeito da palestra, da bermuda, não, tem que ser de calça. Onde é que está escrito isso? Mas as pessoas estabelecem, não é? Então a gente tem que se vestir como a gente gosta. Claro que respeitando o outro. Existe, claro, uma regra social. Tem que ter a disciplina. Mas tem certas coisas que as pessoas criam. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Qual é o problema do homem usar rosa? Não é? Qual é o problema da mulher usar azul? Qual é o problema da mulher usar uma calça? Então, até alguns anos atrás, era proibido a mulher usar uma calça. Se usasse, era vista com maus olhos. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, que Allan Kardec teve muito bem e que colocou lá no Evangelho. Então, tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Então, o planejamento da família, continuando no Evangelho, agora no capítulo 5. Veja que eu estou falando de vários capítulos do Evangelho. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Olha aí, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então essa historinha de dizer até que a morte vos separe, mentira, que a morte não vai separar não, viu? Vai continuar junto, seja por amor ou pelo ódio, até realmente amar verdadeiramente. Então não é aguentar o marido, não é aguentar o filho problema, não é aguentar o colega de trabalho problema, não é aguentar a tia problema, o sogro, a sogra problema ou a nora problema, não. É amar. É perdoar, é compreender, é tolerar, é ter compaixão daquela pessoa que está tão inferior naquela condição. Porque senão, o que é que diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5? Vai voltar com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que haja feito. Porque você tem que pagar o que deve. Não adianta ficar com o nome sujo no SPC Serasa, não. Tem que pagar, nem que seja parcelado em 10 vezes. Entendeu? Vai voltar até quantas vezes forem necessários. É essa a doutrina que a gente acredita. Quando uma família inteira não se consegue se unir. Um dia vai se unir. Paciência. Tudo no seu tempo. Acontece. Porque são tudo espíritos simpáticos na antipatia. Ou seja, eles gostam de brigar, então todo mundo está ali gostando de brigar naquela energia. Cria uma egrégora, entendeu? Imagina um monte de gente egoísta junto, vai ter problema. E aí eles são o quê? Simpáticos, todo mundo ali é egoísta, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. É briga, acontece. Até que um dia vem um elemento estranho para tentar ajudar essa família. Aí é o contrário. A família é toda desequilibrada e aí vem um espírito iluminado. Vilarim. Nessa família com a missão de resgatar todos. Olha que coisa maravilhosa. Missionário junto de uma família toda desequilibrada, entendeu? Ele vai ser a ovelha negra da família, porque todo mundo, a maioria, é desequilibrado, mas tem alguém ali no meio que é equilibrado, que é a ponte de ligação com o alto. Que aqui eu falei brincando Vilarim, né? Porque a gente tem um pouco de intimidade, e vocês sabem que realmente aí cabe a cada um, né? Saber se realmente é ou não. Oi? Acertei? Obrigado. Vamos ver agora Camilo. Tem outra também aqui, né? Tem vários aqui, que é muita luz, menina. A CELP que se preparem. Todo o trabalho que se desenvolve no lar conta com a assistência permanente dos prepostos de Jesus que protege os ninhos escola. Olha aí, eu puxo, mas alivio, né? Primeiro eu disse aqui que a gente vai voltar para reparar o mal, a gente vai renascer no meio daquele que a gente já viveu. Mas aí eu trouxe Camilo, o espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar. Ele diz o quê? Que nós não estamos sozinhos, que existe uma assistência permanente dos missionários de Jesus para nos proteger. Então tem um amparo do alto. A gente às vezes fala muito de obsessão, de obsessor. Se a gente vai na igreja católica ou igreja evangélica, o inimigo, Lúcifer, Satanás, fala mais do diabo do que de Deus. Pelo amor de Deus.
Aí as pessoas saem amedrontadas, cada vez mais as pessoas com medo, síndrome do pânico, não dorme direito, né? Ansiedade, crise de ansiedade, tudo mais, né? Por quê? Porque a gente esquece disso aqui, gente, a proteção. Tem espírito obsessor? Tem, mas tem anjo da guarda. Ninguém fala do coitado do anjo da guarda, né? Mas todo mundo tem um anjo da guarda que nos protege. Cada família tem também protetores da família, tá? Então, como se começa uma família? Geralmente através da união de dois seres, que aí eles podem fazer um ritual chamado de casamento. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na via do infinito. Ou seja, aquela música que fez sucesso, principalmente o pessoal aí de cabelo já branco na cabeça, cantou muito, né? Que dizia assim: o nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim, né? É bonito, né? Ei, tem balas de sábado à noite. Eu vi aí gente que lembrou daquele broto, não é? Daquele pão, olha, daquela música, ó, à noite no escurinho, né? Aquelas baladas, né, de antigamente. Eita! Olha aí, gente, tudo estava na vida do infinito. Vocês já ouviram falar de Maktub? Maktub significa estava escrito, é o destino, né? Então tudo tem um planejamento, não é que seja uma fatalidade, não. Claro que existe o livre-arbítrio, mas existe um plano divino, né? Um plano da espiritualidade superior. Quem falou isso aqui, gente, foi Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 179, foi psicografado de Chico Xavier. Está aqui a capa do livro e aqui uma imagem que representa o casamento. Existem vários tipos de casamento, né? No dia 8 de dezembro, é considerado o Dia Nacional da Família. No Facebook, no órgão da Justiça do governo brasileiro, eles colocaram essa imagem aqui, mostrando duas mulheres com a criança, né? Um homem e uma mulher com a criança, dois homens com a criança, dois idosos com duas crianças, uma mulher sozinha com duas crianças e um homem sozinho com duas crianças. E aí o que é que Emmanuel diz no livro Consolador, continuando, depois que ele responde à pergunta 179. Os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Ou seja, existe o casamento de prova, como ele falou aqui, provas, mas também os expiatórios. E outros que são missões, que vão regenerar e santificar. Então tem vários tipos de casamento. Vamos organizar isso? Classificação dos casamentos. Acidental. Como será esse casamento acidental? A pessoa estava andando na rua, de repente caiu, pronto, acidente, casou. Olha. Não, né? É um encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Então não estava planejado esse casamento, mas houve uma atração física. Sabe aquele olhar 43, né? Sabe aquela coisa que acelera o coração? Quem lembra dessa paixão, desse fogo, dessa energia, dessa libido, né? Que vem, menino, que homem bonito, olha que mulher bonita. Vixe Maria, quando veio ele olhou, ela olhou, deu match, né? Aí começa, né? Trocar ali, ó, no... Hoje em dia é aplicativo, é Tinder, né? O negócio, a moda agora é essa. Mas tem gente que ainda é da época antiga, né? Chama para dançar. E essa época de São João, o que tem de novos relacionamentos, né? Por causa do forró, né? Então, isso daqui, gente, tá no livro de Martins Peralva, tá? O nome do livro é Estudando a Mediunidade. Ficou um pouco difícil de ler aqui, porque ficou preto, mas eu traduzo aqui para vocês. Estudando a Mediunidade, no capítulo 18. Então, o primeiro tipo de casamento qual é, gente? Acidental, ou seja, um encontro momentâneo e de repente, quando vê, a pessoa pode engravidar ou não pode? Pode, né? Quantas vezes acontece? Não era nem namorado, nem marido e mulher, mas aconteceu, se concebeu ali uma família. E aí pode acontecer de se casar ou não, como diz na quadrilha junina, né? Força o marido a casar e tudo mais. Hoje em dia não tem muito isso, mas ainda tem alguns casos. Provacionais. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Grande parte dos casamentos são provacionais. Outro tipo, sacrificial. Reencontro de almas iluminadas com a outra alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Então pode acontecer de um espírito muito superior querer se casar com um inferior para ajudá-lo, né? Almas afins. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos.
Então, às vezes, são espíritos já amigos. É importante, né, que seja amigo, né? Às vezes a pessoa não entende. Ah, ele é seu marido ou seu amigo? Não, ele é meu amigo e meu marido. Ela é minha amiga e minha esposa. Transcendente. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Esse daqui é bem raro, né? São espíritos bem elevados. E um exemplo mais conhecido é de São Francisco de Assis e Clara de Assis. E aí, vamos botar numa tabela aí, numa pirâmide. A maioria qual é, gente? Provacional. Em segundo lugar, acidental. Um pouco mais à frente, sacrificial. Afim já é bem pouco. E transcendental, muito pouco. Os transcendentais são missões. Afins e sacrificiais são provações, junto com expiações em alguns casos, principalmente no caso de acidental. Tá? Então seria esta a relação entre os tipos de casamento e reencarnação. Então, claro que isso aqui não é uma certeza. Veja que eu coloco aqui uma interrogação. Isso é uma suposição, tá, gente? É uma teoria. Não tem como a gente dizer o percentual exato. É uma estimativa, ok? Todos os espíritos programam casar. O que é que vocês acham? Sim ou não? Todo mundo tem que casar, gente? Não, né? De jeito nenhum. Existe a solidão afetiva que às vezes é necessária. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Então ela está dentro da pauta das provas e expiações. Qual é o objetivo dessa solidão afetiva? É ficar para titia, gente? Não. Reajustar emoções, disciplinar atitudes, aprender a valorizar as relações conjugais e família. Então pode ter acontecido o quê? Em uma determinada encarnação, a pessoa tinha uma família muito boa, mas não valorizou essa família. Então ele não valorizou a esposa, traía a esposa, não dava atenção aos filhos, né? Não queria ser pai, não foi um bom pai. Então numa outra encarnação ele pode vir com vontade de ser pai, com vontade de ter uma esposa boa e não conseguir, nem ter uma esposa boa e nem conseguir engravidar essa esposa e constituir assim uma família. E aí ele fica sozinho, porque é uma expiação, né, para disciplinar essa atitude dele. Então, outro caso também são espíritos que têm compromissos muito expressivos com a humanidade, que são incompatíveis com as responsabilidades do lar. Então, um exemplo bem conhecido é Chico Xavier, né, que ele não se casou com uma esposa, mas o que foi que aconteceu? Ele tinha um compromisso com a humanidade e ele escolheu passar por essa solidão afetiva para se dedicar melhor a esse compromisso. Isso quer dizer que a pessoa, para desempenhar um grande compromisso, uma grande missão, é obrigatório a não se casar? Tem que fazer um voto de castidade, um voto de celibato? Não. O próprio exemplo de Allan Kardec. Allan Kardec foi casado com uma mulher mais velha, inclusive, durante muito tempo, não tiveram filhos. E era uma família unida. No filme, quem aqui assistiu o filme de Allan Kardec? Levanta a mão bem alto para eu ver. Muito bem, aí a maioria viu. Quem não viu, vale a pena assistir, tá? O filme Allan Kardec. E aí a gente vê que não é obrigado, claro, a pessoa para cumprir com um grande papel a humanidade não se casar. Mas é interessante assistir esses dois filmes também. Chico Xavier é um filme mais antigo, acho que a maioria também já assistiu, né? Quem já assistiu Chico Xavier, que foi Nelson Xavier que fez, né? Muito parecido, né, gente? Ele ficou muito idêntico. E Irmã Dulce, quem já assistiu o filme Irmã Dulce? Está na Netflix, pelo menos estava, não sei se está ainda. Netflix, Irmã Dulce, vale a pena, é emocionante a vida dessa baiana, não é? Que de um galinheiro pegou um espaço para cuidar de pessoas doentes lá, que viviam em situações muito de risco, né? E ela enfrentou até a própria igreja, viu? No início ela não teve apoio, não. Hoje todo mundo reconhece, né, a grandiosidade desse espírito, mas na época, como Madre Teresa também teve dificuldade no início, né? Filhos, quem aqui tem filhos? Só para ter uma ideia, filhos biológicos ou afetivos, muito bom. A grande maioria. Gente, então esse livro vai em especial para todos vocês que são pais. Aqui a maioria é pai. Quem ainda não é e pretende ser, é bom se preparar, então pode ler também. Nossos filhos são espíritos. Quem tem memória fraca, não tenha vergonha, pode anotar aí, viu? No caneta e papel ou no celular. Tira aí uma foto, quem quiser, fica à vontade. Tá aqui, ó. Nossos filhos são espíritos. Quem escreveu esse livro
É Hermínio C. Miranda, não é psicografado, tá? Mas é muito bom. Olha o que ele diz: a criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. São seres em evolução como nós mesmos, e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por essa ou aquela razão. Então não é à toa que essa criança chegou e foi confiada a você. Então existe um vínculo. Aqui várias crianças, não é? E aí eu faço a pergunta, que sou eu que escrevi: você tem demonstrado amor aos seus filhos? Então é importante aproveitar. Estamos aí próximo de julho, que é considerado um mês de férias. A maioria das crianças, né, geralmente quem estudou e passou por média aí já estão de férias, não é? Ou estão perto de ficar de férias. Então é um momento oportuno para brincar com essas crianças, dar atenção, né? Estar junto, realmente acompanhando o desenvolvimento dessas crianças e principalmente demonstrando amor. Dizer eu te amo. Parece uma coisa tão simples, mas tem gente que tem dificuldade de dizer que ama, né? E as crianças, elas precisam muito do abraço. Como é importante o abraço. Hoje já tem estudos comprovando, não é? Que libera ocitocina, né? É um neurotransmissor que tem a ver com a sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer, de relaxamento, né? De leveza. Então, gente, o abraço é terapêutico. Então, se você está doente, está precisando, peça um abraço, não custa nada. E a gente vai doar com amor, com carinho. E dizer eu te amo, né? Um amor fraterno, um amor de amigo, um amor de irmão, independente de ser pai, filho, irmão, irmã, biológico ou qualquer outro vínculo. Eu posso nem conhecer você, mas eu tenho que lhe amar, né? A gente precisa exercitar esse amor ágape, não só o amor eros, né? Mas o amor mais humano mesmo, mas sublime também, não é? Mostrando esse outro lado. Então, vamos demonstrar esse amor. Tem uma técnica que está sendo muito utilizada, que eu venho falando em algumas palestras, e falei até num casamento. E é tão interessante que eu fui chamado, né, para celebrar um casamento. O pessoal até no final disse: obrigado, viu, padre? Foi muito bom. Eu disse: não sou padre, não. Mas tudo bem. Nessa encarnação, não. Quem sabe aí no passado, né? Mas foi uma criança mesmo, no final do casamento, ela me... Obrigado, padre, foi engraçado, né? Aí, nesse casamento, eu fui intuído para falar essas 4 frases que são terapêuticas. Eu acho que muitas pessoas aqui, como vocês são bem antenados, já ouviram. Ela é conhecida como Ho'oponopono. Quem conhece o Ho'oponopono? Levanta a mão. Menos da metade, viu? Eu achava que era mais. Então, vou explicar um pouquinho. O Ho'oponopono é uma técnica que foi originalmente no Havaí, tá? Tem um livro que explica melhor, não vou aprofundar. Mas são 4 frases que são terapêuticas. E uma dessas frases é eu te amo, tá? E a gente precisa dizer isso para fazer uma limpeza. A pessoa que desenvolveu essa técnica, né, o médico, ele fala que é uma limpeza do espírito, né? Uma limpeza da alma, uma limpeza energética. E você pode fazer direcionada a qualquer pessoa ou a você mesmo. Então, geralmente, a gente começa fazendo com a gente mesmo, depois com as pessoas que a gente já ama, e depois a gente faz com aqueles que a gente tem dificuldade de amar, que a gente considera como inimigo, né? Que a gente um dia vai aprender a amar. E aí a gente tem que repetir essas 4 frases, tá? Eu vou dizer aqui para vocês: eu te amo, sinto muito, me perdoe e sou grato. Não necessariamente nessa ordem, você pode mudar a ordem. Geralmente as pessoas começam com sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Aí eu falei isso e pedi para as pessoas repetirem durante o evento de um casamento. E veja que coisa interessante, quando terminou o casamento, uma pessoa chegou a mim e disse: Glauco, foi tão importante aquilo que você fez. Isso o quê? Eu falei tanta coisa. Não, aquelas 4 frases. Foi por quê? Porque tinha 2 irmãos que não se falavam há muito tempo. E aí, nesse momento, um olhou para o outro e fez o Ho'oponopono e se abraçaram e aproveitou o momento do casamento, que é aquele momento de amor, tudo mais, e estavam novamente se conversando. Então veja que coisa linda, uma coisa que parece ser simples, mas que tem um poder transformador incrível. A gente não sabe o poder do eu te amo, gente. Essa palavra é muito poderosa. Porque a própria Bíblia diz, está no Evangelho, Deus é amor. João escreveu isso. E a gente tem que acreditar que onde tem Deus tem amor, onde tem amor tem Deus. Então, mais do que Deus, ninguém. Então, não foi eu que fui, eu fui só um instrumento, como eu estou sendo agora. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos rapidamente. Inspirem pelo nariz, sopra pela boca. Quem está assistindo o vídeo na internet também,
Faça nesse momento, se puder, claro, rapidamente, inspirando pelo nariz, soprando pela boca. Preste atenção na postura que você se encontra. Fique numa postura bem agradável, relaxada, com os pés fixos no chão. Tenha consciência corporal, isso chama-se atenção plena. Às vezes a gente não percebe o nosso corpo, a nossa respiração. Então é um momento de serenidade, de paz, de tranquilidade, Então respire profundamente e faz de conta que você está se olhando no espelho e você diz assim para você mesmo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Inspira e expira. Agora eu quero que você escolha uma pessoa. Pode abrir os olhos. Uma pessoa que esteja do seu lado direito ou esquerdo. E você olha para essa pessoa e diz: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Quem não foi escolhido de primeira, repete com outra pessoa. Quem quiser repetir com outra pessoa que não foi escolhida: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Fale para memorizar. Quanto mais você repetir, mais forte vai ficar. Tá ok? Ok? Todo mundo terminou o exercício? Voltamos. Vereda familiar. Quem escreveu esse livro foi Teresa de Brito, através da mediunidade de Raul Teixeira. E ela diz assim: esses filhos problematizados são companheiros provenientes de desatinadas experiências. Outros são seus inimigos, que voltam ao seu lado para o acerto, ou melhor, os acertos que o amor propõe. Então eu vejo às vezes as pessoas dizerem esse termo, né? Filho problema. Teve uma vez que me marcou, isso já faz mais de 10 anos, quando eu fui dar uma palestra num local, e a pessoa que estava na mesa comigo naquela época, que aqui é diferente, né? Mas geralmente fica na mesa, né? Aí o dirigente, foi a pessoa que fez a prece, aí fez assim: Senhor, abençoa o filho problema, o marido problema, o vizinho problema, o colega problema, o primo problema. Esse menino é muito problema na vida dessa pessoa, Deus o livre, não é? Eu acho interessante isso, como a gente diz que o outro é o problema, né? A gente nunca admite que nós, muitas vezes, somos o problema. E a gente não percebe, né? É como o obsessor é sempre o outro. Mas às vezes eu sou o meu obsessor, que é a auto-obsessão. Então, cuidado com esse termo, filho problema, filho problematizado, né? Eu trouxe esse trecho justamente para explicar isso. Que isso pode ser um inimigo, sim, mas se ele está na nossa família, tem um propósito. Qual é o propósito? Está lá no Evangelho. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Quem diz isso é Santo Agostinho. Então, se eu vejo que esse filho é problema, esse filho dá mais trabalho, desde pequeno grau, porque esse menino apronta, não para, é um pestinho, é o diabo, é o capeta. Não diga isso com o coitado do menino. Um menino já é enérgico, já é cheio de coisa, e você está achando ele assim, rotulando, ele já cresce achando que é a tampa de cruz. Quem é da época da tampa de cruz, né? A tampa de cruz. Então, qual é a sua? É um santo, né? Como nossos irmãos protestantes. É uma benção, Glauco, esse menino. É a benção de Jesus na minha vida. E é mesmo, é uma benção. Abrace ele, diga eu te amo. E o amor realmente consegue modificar. Quem ama, educa. É o nome de um livro também, né? Maravilhoso. Então a gente precisa educar com amor. Pais e filhos retornam com a promessa de se perdoarem. Então a gente não vem para aumentar as dívidas, não. A gente não vem para piorar a situação que já está ruim. Então, meu inimigo do passado, certo, mas ficou no passado. Agora é a hora de você fazer dele seu amigo. Como é que a gente vence o inimigo, gente? Matando ele? Não. Olha, a pior coisa que você pode desejar a um inimigo é o quê? A morte dele. É melhor ter um inimigo encarnado do que um inimigo desencarnado, minha gente. Tem gente que comemora, finalmente essa desgraça morreu. Não diga isso não. Porque ore mais, agora que você tem que ter mais vigilância, porque se a peste já era ruim encarnada, agora depois desencarnada vai ser pior ainda, porque não vai ter o limite da matéria. Entendeu? Porque a matéria prende a gente.
E o espírito, ele está solto, ele está livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Então a gente precisa entender que a gente reencarna com a promessa de quê? De perdão. O perdão é libertador, gente. A gente precisa se libertar da mágoa, do rancor, não é? E pedir perdão. Por isso que é tão terapêutico você dizer: sinto muito, me perdoe. A gente tem que treinar isso desde criança, né? Tem gente que tem dificuldade de pedir desculpa. Mas aí eu disse que ia fazer o link com a psicanálise, né? E eu venho lendo, estudando Sigmund Freud, e uma das coisas que me fez estudar psicanálise e hoje me tornar psicanalista foram os livros de Joana de Ângeles. A série psicológica de Joana de Ângeles é maravilhosa. E aí eu disse: não, eu vou levar um trecho de Joana de Ângeles, que ela fala de Freud, que ela fala da psicanálise. E aí Joana diz assim: Freud não conhecia o espiritismo, mas suas teorias a respeito do inconsciente contribuem bastante para entendermos os processos do espírito. Então tem gente que é preconceituoso. Às vezes eu digo: eu sou psicanalista. Mas tu gosta de Freud? Vixe, Freud não presta não. Tu já leu algum livro de Freud? Não, mas Freud é um doido. Freud não sei o que, fala das crianças. Freud é não sei o que, começa os preconceitos. Nunca leu um livro de Freud e fica falando de Freud. É a mesma coisa da pessoa que nunca leu um livro espírita falar mal da doutrina espírita. Quer falar mal de alguma coisa? Pelo menos estude sobre aquilo, não é? Aspectos mitológicos. Isso, eu vou falar aqui agora do mito de Édipo. Joana de Ângeles fala também do complexo de Édipo, né? Então ele sempre usou termos da mitologia para explicar certas situações. E isso foi muito interessante. De certa forma, o que Freud chamou de inconsciente, aquilo que existe no sujeito, faz parte dele, influencia diretamente sua vida, mas que ele não tem acesso direto. O espiritismo pode chamar de memória da alma. Então, o que nós espíritas dizemos que é a memória da alma, Freud chamou de inconsciente. Nós somos mais consciente ou inconsciente, gente? Inconsciente, muito mais. Alguns estudos dizem que nós somos de 80% a 90% inconsciente. É muito grande a diferença. Claro que não tem como precisar. Como eu estou dizendo, são teorias, são estudos, né? E aí Joana de Ângeles fala da importância do inconsciente, que tem a ver com a memória da alma, que é muito grande, né, gente? Isso a gente já viveu tantas vezes. Então, claro que o inconsciente tem que ser muito maior. O consciente é só dessa encarnação, praticamente, né? E muito pouco, nem tudo. Quem é que se lembra do que aconteceu com 2, 3 anos de idade? A gente não lembra. Onde é que ficam esses registros? No inconsciente. Entenderam? Quando reencarnamos, recebemos o véu do esquecimento, que não nos permite ter acesso ao que fomos em vidas anteriores. Porém, nossa personalidade e nossa vida sofrem influência direta de nossos atos de outras épocas. Então, o passado interfere no presente. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas o psicanalista quer saber da minha infância, quer saber de uma coisa que aconteceu há 10, 20, 40 anos atrás. Mas porque tem a ver. O que está acontecendo hoje é um reflexo do ontem. Então eu tenho que trabalhar essa criança que foi abandonada, essa criança que foi abusada, essa criança que sofreu uma pisa sem entender porque estava sendo agredida. Então naquele momento foi uma agressão, foi uma dor que ela não compreendeu e ela recalca isso. Essa energia fica presa no inconsciente e volta depois de muitos anos como? Com uma doença psicossomática. Aí diz: é estresse. O que é estresse? Então a gente tem que buscar a origem disso, né? A raiz da questão. Vínculos. O complexo de Édipo, isso é Joana de Ângeles, foi um conceito criado por Sigmund Freud, embora descrito e batizado com a expressão complexo por Carl Gustav Jung. Então Jung foi durante um tempo amigo de Freud, né? Depois eles se desentenderam e ele foi que usava muito essa expressão complexo, né? O criador da psicanálise foi influenciado em suas observações e pesquisas pela tragédia Édipo Rei, de Sófocles. Nesta peça, Édipo, sem saber que Jocasta é sua mãe, se casa com ela, após assassinar o próprio pai, Laio, inconsciente do parentesco entre ambos. Ao descobrir a verdade, ele cega a si mesmo, enquanto a mãe se suicida. Então veja que é uma tragédia, né?
Este conceito essencial e universal da psicanálise desperta na criança sentimentos opostos de amor e ódio, direcionados para aqueles que lhe são mais próximos. Quem, gente? Geralmente, os pais. Claro que se não tiver uma mãe, ele vai escolher alguém para substituir essa mãe. Ou se o pai está ausente, ele vai escolher às vezes um avô, um tio, uma outra pessoa. E pode ser até do sexo também. Por exemplo, uma mãe e uma tia. Uma representa o pai e outro... O inconsciente, ele não vê sexo. É como espírito, não tem sexo, tá? É energia. Tem mulheres que têm uma energia muito masculina. Tem homens que têm uma energia muito feminina. E não tem nada a ver com homossexualidade. É a energia da pessoa. Né? Tem alguns exemplos, cara, bem conhecidos, né? Chopin mesmo tinha uma energia, tinha uma sensibilidade incrível, que é característica geralmente das mulheres. E a esposa de Chopin só vivia, ó, na blaze bem rígida. Tem uma cena que ficou bem conhecida, que estava tendo muita chuva e uma goteira na sala, ou num local exatamente, não lembro da casa. E aí Chopin começou a ouvir aquela goteira, pink, pique. Aí ele ficou ouvindo a goteira. E a mulher, tá vendo não a goteira? Vamos resolver isso. Eu vou lá em cima subindo, não sei o que. Não, eu tô ouvindo para compor uma música. Calma, tô ouvindo aqui a sinfonia, não sei o que. Então veja, enquanto um vinha uma goteira e fazia dali uma música, olha a sensibilidade, olha a evolução, né, desse espírito. Era um homem casado com uma mulher heterossexual bem resolvido, mas ele tinha uma expressão muito feminina. E a mulher era bem rígida. Não, vamos resolver, vamos comprar e não sei o que, vamos... Aquela coisa bem prática, né? Bem racional, né? Então, que geralmente é conceituado, hoje em dia ainda se considera como uma coisa mais masculina. Mas claro que não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que existem muitos estudos aí para explicar melhor essa situação. Então, a criança vai ter um momento que ela vai passar por esse complexo de Édipo, ou seja, ela vai sentir um amor, ou pela mãe ou pelo pai, e um ódio também, ou pela mãe ou pelo pai. Por que usou esse complexo de Édipo? Por que a história de Édipo? Porque o Édipo casa com a mãe e mata o pai. Então é isso que o inconsciente ele faz em algum momento da vida. Ele deseja a morte da mãe ou do pai e deseja também se relacionar de alguma forma amorosamente com a mãe ou com o pai. Isto ocorre quando ela atravessa a fase fálica. Diga. Né? Violências dentro de casa, chega a alguns casos, né, de assassinato, né, como a gente vê filho matando pai realmente, não só psicologicamente. Às vezes as pessoas brincam, né? Já matou teu pai, né? Já matou tua mãe, psicologicamente. Claro que a gente vai fazer isso, não é? Ao pé da letra, que é o que geralmente as pessoas dizem, cortar o cordão umbilical, né? De uma maneira assim mais vulgar, vamos dizer assim. Isto ocorre quando ela atravessa a fase fálica, pelo menos deveria ocorrer. Em alguns casos não é bem assim, né? Durante a segunda infância, e se conscientiza na diversidade entre os sexos. Normalmente, veja que não é regra geral, normalmente ela se sente atraída pelo sexo oposto, escolhido no ambiente que lhe é próprio, familiar. Ok? Isso está em que livro, Glauco? Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles. Está aqui a capa do livro bem grande. Quem quiser copiar e depois ler o capítulo todo. No complexo de Édipo, por exemplo, detectamos uma herança reencarnacionista, tendo em vista que a mãe e o filho apaixonados de hoje foram marido e mulher de antes, em cujo relacionamento naufragaram desastradamente. Esses amantes, reencontrando-se e guardando no inconsciente, isto é, no espírito, as reminiscências das vidas vividas sob tormentos, sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes e, não possuindo uma forte conduta moral, derrapam nas relações incestuosas, portanto infelizes. Então tem alguns casos que chega até a acontecer o incesto. Vocês sabem o que é o incesto, né? Em algumas culturas ainda é permitido, e era permitido muito no passado, né? Por exemplo, em Roma, não é, algumas classes dominantes, era comum, não é, o pai se casar com a filha, ou o filho se casar com a mãe, essas coisas assim, né, que para hoje parece uma aberração, não é? Mas que em determinadas culturas era tido como normal. Mas como ele diz aqui, é algo infeliz, né? A doutrina espírita, claro, mostra que a gente tem que ter uma forte conduta moral para não ceder esses impulsos que podem vir do passado, através da reencarnação. Você tem que entender que se sua mãe foi sua esposa no passado, mas nessa existência ela é o quê? Sua mãe. Então você tem que tratar ela como mãe, não como esposa que foi em outra vida, né?
Então, gente, a gente sabe que existe também a ação do mal sobre a família, né? Como eu falei, dos obsessores, né? Diz aqui no livro Desafios da Vida Familiar, Camilo, que existem variadas hordas sombrias de entidades espirituais, né? Que eles querem destruir a família. E eles vão pegar o quê? A fragilidade humana, nossos impulsos irrefletidos, nossas inseguranças, os temperamentos diversos, são as brechas, né? São as portas de entrada. E aí eu trouxe também um trecho desse livro, Desafios da Vida Familiar, que fala sobre a questão da adoção por mulheres ou por homens, né, que são homossexuais. A pergunta é: como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos? Resposta: o pai criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiços. A adoção, desse modo, corresponde o que, gente? Um gesto sublime que Deus sempre abençoará. Outro tópico que eu deixei para o final, que eu acho muito importante, é o Evangelho no lar. Quem aqui já faz o Evangelho no lar? Quem não faz, vai estabelecer um dia e um horário agora para a gente fazer. Não vamos deixar para amanhã nem para depois, não. Vamos parar de procrastinar. A hora é agora. Então vamos estabelecer. Peraí, a partir de hoje eu estabeleço tal dia, tal hora para fazer. Por quê? Está aqui a mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Mestre de Amor. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quem não quer receber a visita de Jesus, gente? Ele vai pernoitar na sua casa se você fizer o Evangelho no lar. O que é que a gente tem que fazer? Preparar a mesa, colocar água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolheu ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é a vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício. Aquela vizinha fofoqueira vai ser ajudada com o Evangelho. Olha aí que coisa maravilhosa, gente. Vamos fazer isso para ela parar de ter essa língua tão grande. Se alguém não é difícil, Glauco, eu moro num apartamento. E aí? Se alguém num edifício de apartamentos alça ao céu a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Até aquele síndico corrupto, chato, vai ser ajudado. O porteiro vai ser ajudado. Aquela vizinha que não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite no elevador, vai ser ajudada também. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania? Então todo mundo é abençoado, não é só sua família não. Conclusão, gente. Assim, considerando os laços de família formados em base de fidelidade, olha a importância do amor, do respeito, da dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Isso está onde, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 8. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem indizível felicidade por estar juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Isso também é mostrado no livro Renovando Atitudes, de Hamed, no capítulo Vínculos Familiares. Lembra que eu comecei com esse título, né, o primeiro slide, e terminei com ele. Assim que a gente conclui, a gente lembra o que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, não foi? Os 10 mandamentos, um deles é o quê? Honrar pai e mãe. É o nome do capítulo do Evangelho também. Então vamos amar, gente, vamos respeitar a nossa constelação familiar, que é o nome de uma técnica também muito interessante, bem terapêutica. Quem não fez ainda, vale a pena fazer. E aí uma mensagem final: parentes difíceis, é uma coisa que ninguém tem, não é? Olha aí, a arara, o cachorro. Quem tem animal de estimação aqui? Levanta a mão. Olha aí. André Luiz escreveu assim: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão.
na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Olha a foto de vocês ali. O aparente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Olha que linda essa foto, né, gente? Eu gostei muito desses slides por conta também dessas fotos dos animais. Muitas vezes a criatura complicada, não que não tenha na nossa família, né? Que se nos agrega à família, traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Então esse problema que ela tem, essa deficiência, pode ter sido causado por nós. E o cachorro pode ser amigo do gato, gente? Pode. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Então tudo tem vantagem e prejuízo, né? Olha os lobos ali se unindo por causa do frio, né? Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. E aí eu termino com o versículo de Paulo ao Timóteo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Muito obrigado, gratidão. Olha que imagem linda. Quem nunca se lambuzou com chocolate quando criança? Olha o prazer, a alegria, né? Quem quiser me adicionar no Facebook, Glauco Guedes, Glauco Psicanalista também, tá no Instagram. E aqui tá meu WhatsApp também, quem quiser me adicionar. Ou no final pode pedir a mim o cartãozinho que tem o endereço do meu consultório junto com o meu telefone, pra gente poder se falar pelo WhatsApp, né? Muitas das pessoas aqui já têm, e eu faço questão de mandar mensagens todos os dias, mensagens de elevação, mensagens reflexivas, espiritualizadas, pra gente manter durante o dia essa elevação espiritual. Gratidão, gente, como é importante esse sentimento. Vamos levar essa energia para nossa família, tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.